Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos seguir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir lá no Spotify e também nos seguir no nosso perfil do Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez a doutora Beatriz Helena. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Crasso. Tudo bem, graças a Deus. Doutora Beatriz Helena é ginecologista e hoje nós vamos conversar sobre o impacto da atividade física na saúde da mulher. Doutora, primeiro, muito obrigado mais uma vez, né? A gente aqui você já tinha vindo conversar aqui com a gente, falando sobre a adolescência, né? Foi, né? consulta na adolescência. Foi muito interessante a nossa conversa, os detalhes, né, assim, que existe e as particularidades quando você vai atender adolescente. Sim. E hoje você voltou aqui para falar sobre outro assunto muito importante e que está muito em alta também e que com certeza, assim, muitas mulheres, né, você como ginecologista que atende mulheres, muitas mulheres podem estar passando por isso, podem ter dúvidas sobre isso, que é a atividade física na mulher, né? Porque a mulher, e nós conversamos aqui, estávamos até falando um pouco antes, doutora, que a gente conversou aqui sobre a adolescência, e hoje um dos pontos que nós vamos falar aqui é de outro período muito importante na vida da mulher, que é um período de transição também, como a adolescência, Isso, que é a menopausa, né? E aí, como foi que entrou essa questão da atividade física, né? Assim, da importância e por que você está tão está voltada, né, para mostrar para as mulheres que sim, a atividade física causa uma diferença significativa na qualidade de vida dela. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, conversando com você. É assim, Crácio, eu sempre me exercitei, né? Desde a adolescência eu fui jogadora de vôlei, era da seleção do BNB Clube, do Colégio Cearense, que era onde minha formação. O Colégio Cearense não tem mais, né? Mas foi uma referência. Foi uma história ali, aquele colégio. Quem é marista, aluno marista, né? E aluno marista sempre é um ponto muito marcante na vida de cada aluno que foi lá do Colégio Cearense. Enfim, então desde a adolescência eu sempre me exercitei, né? Então, para mim isso é a minha rotina. E daí eu pensei, por que eu não, no meu consultório, eu não torno isso uma referência para minhas pacientes, né? Eu sei exemplo de que o impacto que tem a atividade física na saúde da mulher. E aí eu tenho os outros exemplos, por exemplo, a minha mãe vem de uma geração que elas não se exercitavam, né? E aí a gente vê como a geração da minha mãe sofre, né? De osteoporose, a gente sabe que a atividade física, por exemplo, diminui a chance de demência senil, né? Então, a gente vai eu tenho em casa o exemplo do impacto negativo, né? De não fazer essa atividade física. Então, depois do vôlei, eu parei um pouquinho para a faculdade e depois eu comecei a fazer corrida. Há uns 21 anos atrás, 2005 mais ou menos, eu comecei a correr. Tinha uma aula lá numa determinada academia, pode falar? Pode falar nome. No Clube do Vôlei. E aí... Tradicional Clube do Vôlei. E como eu era jogadora de vôlei, eu digo, não, vou lá. E aí a aula chamava Triathlon Indoor, que é uma aula que você faz 25 minutos de bicicleta, depois você vai para a rua correr, né, o grupo todo, e depois você faz 15 minutos de natação. É quase um triatlonzinho. Eu sempre gostei de me movimentar, Crácio. Eu não era aquela criança que brincava de bonequinha, ficava quietinha. Eu gostava de jogar carimba, de jogar bola, de jogar vôlei. Então, eu sempre gostei de me movimentar. Então, essa aula me chamou muita atenção e eu fui fazer uma aula experimental. E a professora da aula, a Adriana Genioli, Dri, um cheiro para tu, mulher, que é da minha assessoria, né, da AG Assessoria, me convidou, viu que, né, eu estava correndo e tal, nesses 20 minutos, ela falou que tinha uma assessoria. E aí eu entrei para essa assessoria e comecei a fazer
a corrida de rua, né? Isso para mim teve um impacto enorme, porque à época, né, eu estava com 35 anos, eu estava hipertensa, né? Eu tenho problema de tireoide, eu tinha uma hérnia de disco lombar, então eu estava cheia de Algumas comorbidades. comorbidades, e aí, assim, tudo foi melhorando depois da corrida, né? Eu não precisei mais usar antipertensivo, né? A corrida libera endorfina, né? O Eduardo falou Isso, no podcast. no podcast que a corrida tem 1,5 vezes mais efeito, né, em diminuir ansiedade, depressão, do que o antidepressivo, né? Então, para mim, eu vendo, né, o Eduardo falando, eu me identifiquei total. Então, para mim, teve um impacto muito grande, né, a atividade física na minha vida. E depois que eu me tornei gineco, eu pensei, por que que eu não falo sempre nisso e dou o meu exemplo de como a gente se mantém saudável com a atividade física. A gente sabe que situações de estresse, situações de angústia, diminuem imunidade, né, Crasso? E a primeira imunidade que vai cair é a vaginal. Então, é muito comum quando eu atendo uma paciente no consultório, que ela está com a vulvovaginite, que ela está com algum problema, que eu toco, como é que está a tua vida, mulher? Como é que está o nível de estresse, como é que está... E hoje em dia o nível de estresse da população, de uma forma geral, né, está muito as pessoas estão adoecidas, né? E aí sempre tem isso, né? E as pacientes que fazem atividade física, elas têm como dar uma equilibrada nisso, porque eu tenho estresse aqui, mas eu libero endorfina, que é como se fosse um Lexotan natural, né? E aí a gente vai conseguindo tocar melhor a vida, né? De uma forma mais... É interessante você falando aí, doutora, que você vivencia, né? Então, a atividade física não é algo que você apenas aconselha. E aí isso faz uma diferença muito grande, Crasso, né? Porque eu tenho o tal do lugar que tanto essa fala, né? Todo mundo fala, eu tenho lugar de fala. Né? Eu tenho lugar de fala. Né? É diferente de você dar um conselho para um paciente que você não faz. Né? A gente estava conversando antes aqui, é um pneumologista que fuma. Sim. Eu vi o Dr. Drauzio Varela falando que ele parou de fumar porque ele estava aconselhando, ele é corredor também, né? Sim. Começou a correr maratona depois dos 50 anos também, igual a mim. Então, ele disse que falando para um paciente, olha, não é legal você fumar e tudo, e ele disse que quando se percebeu, a carteira de cigarro estava lá. E pedindo para a pessoa parar de fumar. E o paciente não disse nada, só olhou para o bolso dele. E aí ele disse que morreu ali, sabe? Depois ele ficou, meu Deus, como é que eu vou dar um conselho para alguém se eu não faço aquilo? Aquela expressão, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não entra na área da saúde, né? Exatamente. Assim, porque não tem... Então, hoje, nas minhas pacientes, eu coloco no item da receita. Todas eu pergunto se fazem atividade física, né? As que não fazem, eu também não vou... eu não me sinto à vontade de fazer nenhuma crítica, porque a gente não sabe a história de vida daquela mulher, o que é que ela está passando, né? Se tem tempo, se prioriza outras coisas. Às vezes são mulheres que são cuidadoras, estão cuidando, a gente está numa fase agora, né, de cuidar de pai e mãe, então estão cuidando dos pais, que não... mas aí eu coloco para ela o tanto que isso vai impactar na saúde dela, né? Inclusive na saúde ginecológica. Quando você, doutora, se orienta para a questão da atividade, existem atividades específicas, porque você é corredora, a gente vai já até falar do seu histórico de corredora aqui, mas você indica para ela procurar profissionais, quais são as atividades que melhor se encaixam? Porque eu estou perguntando isso, porque eu conversei com uma profissional aqui falando sobre a terceira idade, né? A época que quando você chega e ela disse assim, Crasso, eu sempre falo para minhas pacientes, ela é geriatra, né? Eu sempre falo. Aliás, ela é uma profissional que cuida tanto da terceira idade, mas também de outros momentos da vida. E ela fala para as pacientes assim, imagine que você está se preparando para ir para um deserto. E aí, se você vai passar um tempo no deserto, você guarda água, alimento, né, roupa, você se prepara. E ela fala como a terceira idade, um deserto que você vai ter escassez, né, de
de algo que você hoje tem, mas que vai ficar escasso no futuro. E aí ela diz, faça hoje uma poupança de músculo. Não é poupança de bumbum, não. É poupança é tipo uma previdência de você guardar músculos, né? Para você se preparar para essa fase que vai chegar. E acho interessante isso, que o Márcio Atala, que ele tem, educador físico bem conhecido, bem né? Conhecido. Ele disse que tem, e você reforçou agora na sua fala no início, que tem já comprovação de que quando você fortalece os músculos da perna, panturrilha, principalmente. Os músculos da perna, já existe uma ligação de uma diminuição. É liberado uma substância, Crasso, que eu não estou me vendo a memória agora, que vai aumentar a atividade cerebral. Pronto. Estimula as sinapses e aí, tal. quando diminui a probabilidade de você ter alguns tipos de demência no futuro. Isso, né? isso. Então, quando você conversa com seus pacientes, porque não é uma questão apenas de estética mais, né? A atividade física não é para você ter um corpo bonito, não é para você... E eu tento pontuar isso para elas, sabe? Eu entendi sua pergunta, assim, porque depende da idade da paciente, a gente vai recomendar alguma coisa. Mas eu sempre recomendo uma atividade física de força muscular, né? Que aí, se a gente pudesse escolher uma, é a musculação. É a musculação. Mesmo que a gente vá na força do ódio, mas a gente vai. Não tem a paciente, eu não gosto. Mulherzinha, eu não gosto também, não. Eu vou fazer minha musculação porque tem que fazer, né? E depois eu vou falar os benefícios. Então, musculação, algumas pilates, né? Outras crossfit, mas uma atividade que você trabalhe seus músculos, porque você vai precisar deles em breve ou mais lá na frente. E uma atividade cardio, Crasso, é importante, porque é no cardio que tu tem mais chance. Por exemplo, uma mulher na pós-menopausa, ela queima mais caloria, né? Ela libera endorfina, que a gente sabe que na pós-menopausa tem diminuição da atividade cerebral, que tem tristeza, alguns pacientes de depressão, então ela vai se sentir melhor, mas independente da idade, respondendo a sua pergunta, sempre eu recomendo as duas coisas. Né? A musculação e um aeróbico. Né? A musculação, falando em termos sem ser estéticos, ela vai diminuir a chance de uma osteoporose, mas é óbvio, eu dou exemplo disso. Se eu tenho o osso e ele recebe o peso do corpo, os dois ossos que mais recebem o impacto, por isso que a densitometria óssea é feita nesses dois locais. Coluna lombar, quando eu estou sentada, meu tronco está apoiado sobre a lombar, aqui, né? E quando eu estou em pé, colo do fêmur. Então, não é à toa que são esses dois locais que são observados. Mas, enfim, se eu tenho esse osso recebendo o impacto do corpo, ele praticamente sozinho, mas sim em torno dele. Eu tenho uma musculatura, isso é físico. A força vai ser distribuída por uma área maior. E aí eu tento explicar dessa maneira, sabe, Crasso, para elas, para que elas entendam. Então, diminui chance de osteoporose. Depois de uma certa idade, depois dos 40, a gente vai perdendo de 1 a 2% de massa magra de músculo por ano. É pouco? Não. Né? Em 5 anos é quase 10% da massa muscular. Depois de que idade? Depois dos 40. Depois dos 40 você começa a perder... Começa a perder musculatura. Mas isso a mulher ou... A mulher. A mulher, né? O homem demora mais um pouco, porque né? vocês têm a tal da testosterona, que melhora bastante. Eu falo para elas também, se entrar você e seu companheiro na academia do zero, e ninguém fez nunca musculação. Os dois na mesma idade. Na mesma idade. Você vai ficar super revoltada aí, porque o cara vai ganhar músculo... Tem testosterona numa quantidade absurdamente maior do que a gente, né? E a idade, doutora, assim, para você iniciar, tem? Assim, quando você... Olha, o que se fala é que na adolescente, 13, 14 anos, porque você precisa, os ossos têm que estarem todos já calcificados, né? Claro. Porque para você a energia do crescimento não ser despendida nessa questão de hipertrofia muscular. Então, geralmente, a partir dos 14 anos... Depois dos 40, sempre com acompanhamento de um personal, é investimento, não dá para uma mulher, depois dos 40, começar musculação, porque aí ela vai fazer de forma errada, a chance dela se lesionar é grande, então tem que ter, e é uma mulher que já tem algumas comorbidades, então tem que ter o profissional para
né? Mas a partir dos 14 anos, 15, você já e não pode ir tem, seguindo, né? não tem idade, e a partir dessa idade, qualquer idade pode, e tem que fazer. É sair do sedentarismo, Crasso. Eu já, assim, se a pessoa depois dos 15, 14, 15, 16 começar a fazer e for regular, ela pode fazer em todas as fases da vida, né, mulher? Porque até na gestação, Na gestação, ela consegue fazer, quando né? eu fiz residência, né, e quando logo que saí, o que era recomendado para a gestante era caminhada, pilates. Hoje a gestante faz aquela atividade que ela costuma fazer, só que numa intensidade menor. Então, mas faz musculação, faz. A minha professora mesmo de corrida, a Adriana Genioli, quando ela engravidou, eu acompanhei no pré-natal. E ela é triatleta, né? E ela não deixou de fazer nenhuma das atividades, mas a gente tinha o cuidado de a corrida não ser muito corrida na rua, porque tem o risco de, sei lá, de um carro. Antigamente, assim, há 15 anos atrás, não tinha essa história de ciclofaixa, né? A corrida passou a ser olhada com mais respeito, né? De um tempo para cá, né? Então ela continuou fazendo todas, a bike na ergométrica, né? Para poder não estar na rua e risco de alguém. Era só mais por isso, mas ela continuou fazendo tudo que ela fazia. Eu conversei com uma profissional aqui de educação física, a Franciele, e ela disse que teve a gravidez dela alguns dias antes de ter do parto, ela estava fazendo a musculação. Sim. Fazendo musculação que ela fazia, né? Que ela é profissional de musculação. Então, assim, hoje a gente observa que em todas as fases da vida da mulher, ela pode ter mas isso aqui é difícil, né? A gente fala que porque que é mulher é difícil, Crasso, porque assim, a mulher entrou no mercado de trabalho e ela não deixou de ter as funções que ela tinha. Exatamente. Né? Então, ela continua o papel de mãe, de cuidar do lar, de cuidadora, de profissional, e ela vai ter que acrescentar isso, ter um tempinho para a atividade física dela. Então, por isso que é tão importante exemplos, né? Ela entrar na internet, sei lá, ou a médica dela, ou porque o exemplo ele arrasta mesmo, né? Não adianta a gente falar. Dizem que as palavras têm força, mas só o exemplo arrasta, né? Isso, a gente ainda precisa disso, né? E é legal que tenha mesmo, sabe? E você tocou nesse assunto, doutora, e é um dos pontos que eu venho observando aqui, que eu venho conversando com muitos profissionais da área de saúde, que englobam também de saúde mental, né? Eu conversei aqui com uma psicóloga sobre autoestima feminina, e foi muito interessante, de como as mulheres, elas se cobram, né? Assim, como existe uma cobrança da sociedade e uma cobrança individual também, né? E isso impacta na autoestima dela, porque justamente isso aí que você falou. Hoje a mulher, ela está... Acredito, a gente estava até falando um pouco antes de iniciar aqui, é o momento, eu acho, na história, onde a mulher tem mais visibilidade, né? Assim, ela realmente... A mulher conseguiu estar em todos os aspectos sociais, políticos, econômicos. Sim. Então ela está ali, ela faz parte, ela não é mais a mulher deveria fazer isso, não, ela já está lá. Ela está ocupando seu lugar na sociedade, no esporte, Sim. Né? Então, assim, você vê aí países com mulheres presidentes, nós tivemos, né, uma mulher presidente, então, em todos os setores. Só que aí você falou muito bem, ela ainda continua tendo aquelas funções que ela tinha há décadas atrás, que era só aquilo, né? A dona de casa, a esposa, a mãe. E tem um outro agravante que eu venho colocando aqui, você pontuou aqui também, que é, além de cuidar dos filhos, as mulheres estão começando a cuidar dos pais, né? Do seu pai, da sua mãe, de um irmão. Então, assim, é um peso muito grande. Eu vi um psicólogo falando uma vez que essa é a geração sanduíche. Sim. A geração sanduíche que é a geração que está mais sobrecarregada. Essa geração da década de 70, 80, 60, né? Até 90, pegando ali, já está
Pessoal que nasceu em 90 já vai fazer 40 anos, né? Isso, meu filho nasceu em 90, vai fazer 35 agora. Já. Então, aí ele fala isso, ele diz que a geração que tem a responsabilidade, que está cuidando, é a única geração que está cuidando de 3 gerações. Porque está cuidando do filho que está nascendo, tá se cuidando, tendo que se cuidar, e está cuidando da geração anterior, que é dos pais. Isso. Né? Então ele disse que essa é uma geração amassada, assim, que eu concordo com ele, né? E eu acho, e realmente é um peso assim que você tem. E olhe só, e ele disse isso, que não é apenas um cuidado afetivo, não, muitas vezes cuidados financeiros. Você tem que ajudar seus filhos, você tem que se ajudar, você tem que ajudar seus pais. Então, financeiramente, economicamente, socialmente, que você tem que colocar, exatamente. Né? Então, tudo impacta. Você está cuidando de 3 gerações. Né? A geração da minha mãe não cuidou tanto porque a expectativa de vida dos pais dela era menor. Então, ela perdeu pai e mãe muito cedo. Ela não passou por essa experiência. Então, como eles estão, né, os idosos hoje têm uma expectativa, uma longevidade maior. Então, nós, filhos, estamos tendo que lidar com essa situação que a gente não são senhores não foi preparada de senhores, né? Tá para isso. E aí acontece a doença do cuidador, Crasso, que as minhas pacientes que cuidam dos pais, eu sempre tenho muita preocupação, porque eu cuidei do meu pai 2 anos antes dele falecer, e é um desgaste muito grande, porque a gente não está preparada para isso, né? E aí eu olho com muito carinho para elas e digo, como é que você está? A maioria não está se cuidando. Porque existe a doença do cuidador. O cuidado, a pessoa que é cuidada fica muito bem, né? E o cuidador fica adoecido. Então, a gente tem que olhar para essas mulheres. Eu sempre pergunto, você tem pai vivo, mãe viva, você cuida deles? Porque eu já sei que essa paciente é uma paciente que ela não está se cuidando. Ela só vai se cuidar depois que o pai e a mãe falecem. Aí é que ela vai olhar para ela mesma e vai começar a se cuidar. E eu tenho certeza, doutora Beatriz, até fazendo um parêntese aqui para a gente retornar, que futuramente vai ter sim um estudo em relação a isso, dessa realidade, né, que existe hoje, porque você cuidar do pai, da mãe, além do cansaço físico, né, que existe o cansaço físico. Existe o cansaço né, físico, braçal mesmo, você às vezes dorme mal, você às vezes, né, você tem que ficar ali, você tem mais ou menos a ideia de quando você tem filho, né, quando você tem filho, você tem que ficar cuidando dele ali, ele acorda e tal, só que o filho ele é menor, né, ele é pequeno, ele não vai consegue questionar carregar, nada, ele não vai questionar, ele não vai... Além do físico, existe o mental que é você ver o seu pai e sua mãe naquela situação, né? É assim, é muito... realmente delicado, é uma situação muito delicada. Você vê, e principalmente alguns tipos de comorbidades, como demência, por exemplo, né? Alzheimer, ou outros tipos, né? Que você vai... É como se você estivesse se despedindo em vida, né? Né? De uma pessoa que está ali. Ainda. Então é muito delicado, assim, físico e mentalmente. É sofrido, cara. É sofrido, essa é a palavra. E você tem que manter a compostura. Você não pode se perder, porque você vai se perder para quem? Né? Quem é que vai cuidar de você? Né? Quem vai cuidar de você? Se você está cuidando de tantas pessoas, mas quem cuida de você? Não tem, sabe assim? Então, e eu acho que esse momento no seu consultório, eu acho que hoje, você estava até falando um pouco antes, assim, acho que as mulheres falou aqui, nunca tiveram tantos problemas mentais, assim, né, de saúde, de saúde mental. E a atividade física, ela ajuda nisso também, né, doutor? Eu acho que você tem que, nós, né, ginecos, temos que começar a pontuar isso, a falar de atividade física, no mesmo patamar, colocar realmente, porque é verdade, é real, da medicação que ela toma. Ela pode ficar sem o antihipertensivo dela? Não. Pode. Ela pode ficar sem a terapia hormonal dela? Não. Ela não pode ficar sem atividade física, entendeu? A gente colocar
nisso, porque se o profissional fala, se ele pergunta na anamnese, né, sobre essa história da atividade física, fala que é importante, diz quantas vezes por semana, que tem que ser pelo menos 3 vezes por semana, Crasso, sabe? Menos do que isso, tem vários estudos mostram que não adianta muito, mas ela diz, doutor, eu consigo só no final de semana. Mulher, pois começa, né? E devagarzinho. Então, acolha essa paciente e vá orientando, porque devagarzinho, e o resultado é muito legal quando elas começam e percebem, né, os benefícios da atividade física. Não, realmente é algo para todas, assim, todas as fases da vida é bom, né? Agora tem uma particularidade que é na questão da menopausa, né? Que você já começou a falar aqui. Porque na menopausa a mulher vai deixando de produzir, né? Me corrija aí, por favor, se eu estiver errado. Vai deixando de produzir alguns hormônios que era normal ela estar produzindo. E a corrida, vamos falar da corrida que você está inserida, né? Tá, inserida nisso. É o meu lugar de fala, é o seu né? lugar de fala. E a gente, recentemente, né, como você viu, a gente fez um podcast sobre corrida de rua, a importância da corrida de rua na saúde das pessoas. E lá na Copego, né, que oferece aqui o podcast, que é o podcast da Copego, a gente fez recentemente um treinão de corrida e eu fiquei impressionado, eu estava lá, porque nós marcamos 5h20 no estacionamento do Iguatemi, eu saí de lá, e eu cheguei, ainda estava um pouco escuro, e quando eu estava chegando, eu pensei, não vai dar ninguém nessa corrida, é que vai acordar 5h20 da manhã, 5h20 da manhã entrando, quando eu entrei no estacionamento do shopping, já tinha uma pessoa que nem era da Copego correndo. O que é isso, rapaz? A pessoa tá correndo aqui uma hora dessa. Quando eu cheguei, já tava todo mundo. Eu fui um dos últimos a chegar. Já estavam lá mais cedo do que o horário. Então, assim, realmente as pessoas. E eram profissionais, ginecologistas e obstetras que estavam lá, que foi para eles e para os colaboradores da Copego. E aí, depois que nós fizemos isso, eu conversei com o rapaz que fez a assessoria lá na corrida, que foi o Eduardo, né, que você comentou aqui, você viu o podcast e trouxe a ideia, né, da gente conversar aqui sobre a importância disso especificamente na mulher, e ele falou justamente isso aí que você está pontuando, que o impacto da corrida em pessoas, e aí não só a mulher especificamente, mas em pessoas que estão passando por algum problema de saúde mental, às vezes até depressão mesmo, porque a depressão a gente sabe que não é nenhum tipo de frescura, às vezes a pessoa tem uma substância que não está sendo disponibilizada ali pelo organismo, e a corrida ela ajuda nisso. Pessoas saem de ansiedade, quase de ansiedade, Isso, saem de quase de depressão. E eu falo mais, no momento da corrida tem uma coisa que eu acho muito legal, e que as mulheres, essa mulher atarefada, cheia de multifunções, o momento da corrida é o momento que está ela com ela mesma. É aquele tempinho que ela tem para ela. Então, no momento que a gente está correndo, durante o tempo que for, e cada pessoa tem seu tempo, tem seu... A gente organiza tantas ideias, sabe? A minha corrida, quando eu termino, eu acho que a endorfina ajuda, né? E você vai organizando tudo, vai repassando, vai pensando o que vai fazer, sabe? É aquele momento que é só teu. Sim. Então, isso é muito legal, porque essa mulher, boa parte das vezes, ela está sempre só com outras pessoas e ela não para se olhar. E na corrida, a corrida faz isso. Ela tem, todo mundo que corre fala isso, puxa, né? ela para ela, isso, né? para ela organizar. Não tem como delegar isso. Isso, é muito legal isso. E na menopausa, doutora, assim, nesse período que a mulher passa, né? E o que a gente vinha falando aqui, que a mulher entrou no mercado de trabalho, hoje tem uma visibilidade muito grande, e elas estão agora entrando na menopausa. Essa geração, né, que conquistou tantas vitórias, né, e que está ali sendo vista, hoje ela não está fugindo também de outra característica que a mulher que tem, que é a menopausa. E como é que ela ajuda? É o seguinte, Crasso, primeiro é um desafio maior você conseguir se exercitar nesse período de menopausa e pós-menopausa, porque a falta do estrogênio, que é o principal hormônio, né, que o ovário produz, ele diminui a atividade cerebral, a gente já conversou aqui, em 30%, Sim. Tem a história da névoa mental, e tem, Crasso, uma coisinha que a gente chama astenia. A astenia é
falta de energia para fazer as coisas que eu sempre fiz, e agora eu me encontro desenergizada. A paciente interpreta como se fosse preguiça, cansaço, e é só a falta mesmo do hormônio, né? Então, você colocar essa mulher dentro de uma academia, você colocar essa mulher para se exercitar, realmente é um desafio, porque ela vem muito cansada. E daí tem que... Não dá para você oferecer só atividade física sem um suporte de TH, de terapia hormonal, né? Porque aí, ó, ela diz, doutor, ó, eu enviveci, né? Eu tô me sentindo muito melhor. Vamos para academia agora, entendeu? Então, se a gente puder fazer isso, tudo bem. Mas também tem pacientes que não podem fazer a TH, por vários motivos que não, né? Se a gente fosse elencar aqui, a gente passava a manhã inteira. Seria outro podcast. É outro podcast. Mas nessas pacientes eu falo, mulher, começa que você vai chegar na academia se sentindo, vai à força mesmo, mas você vai sair melhor. E ela vai e diz, Bia, à medida que eu fui começando, à medida que eu fui me exercitando, eu estou me sentindo mais disposta, né, para tudo. Então, é um desafio. Mesmo sem essa reposição hormonal, elas conseguem fazer? Conseguem. É mais difícil, Crasso, mas elas conseguem, porque quando começam a ver resultado, né, de melhorar uma disposição que o hormônio não vai poder me dar, porque eu estou limitada para usar, não dá para usar. Corrida, o cardio, Crasso, é aquele que a paciente se identifica. Não é obrigado, eu falo, não é obrigado correr como eu corro. Eu sou corredora, eu digo, mas não é obrigado. Você pode dançar, você pode nadar, você pode pedalar, você pode caminhar, né? E você pode correr. É aquilo que te faz bem. Então, quando se movimenta, o cardio ele tem essa vantagem de liberar as endorfinas. E aí, viciou em endorfina, pronto. Fica difícil de... Foi. Então, eu tento sempre indicar esses 2 exercícios que no começo é desafiador para algumas pacientes, é para todas, né, pós-menopausa. Mas as que não conseguem fazer a TH é um pouquinho mais difícil. Mas quando consegue, é muito legal, porque elas me agradecem demais. Olha, Bia, comecei, e eu faço a maior festa, né, quando eu fico super feliz. Claro, falando assim, porque as que conseguem fazer, como você falou, é diferente, né, a abordagem é diferente, mas as que não conseguem, eu acho que a alimentação também ajuda, né? São os pilares que você falou com o Eduardo aqui, né, que é a atividade física, a alimentação e a qualidade de sono, que aí nós voltamos para um dos sintomas da menopausa, que é essa insônia. A menopausada, ela tem uma insônia que a gente chama terminal. Ela não tem tanta dificuldade de pegar no sono, mas de segurar esse sono. Então, ela acorda de madrugada, não dorme mais. Quando o sono vem, o sol já está nascendo e ela tem que se levantar. Então, ela passa o dia muito cansada, muito esgotada. E aí, isso também impacta. Então, na menopausada, são mais coisas que a gente tem que ajeitar, sabe, Crasso? Mas a gente consegue. Consegue. E você, agora falando desafiador. Aqui, claro. E falando agora aqui, porque hoje, mais do que nunca, as pessoas estão se identificando com outras, né? Assim, eu acho que a grande... A internet, ela trouxe muito isso, essas redes sociais trazem muito isso. Tem um lado positivo, um lado negativo, mas as pessoas seguem, né? Essa é a palavra mesmo, que antigamente quando você admirava uma pessoa, você ficava escutando o que ela falava, você ficava vendo reportagens sobre ela, você ficava vendo o que ela fazia. Hoje você consegue seguir, literalmente, né? Você está seguindo aqui uma personalidade. E muitas pessoas vão se identificando e vão acompanhando a rotina daquela pessoa, e às vezes inspiram ela, né, a fazer aquilo. Isso tem um lado positivo, tem o seu lado negativo, mas essa é a realidade, né? As pessoas vão se inspirando em pessoas nas quais elas gostariam de ser mais ou menos aquilo dali. O exemplo, né? Aquilo que a gente fala do exemplo. E no seu nicho, né, assim, você cuida de mulheres, você ajuda que as mulheres tenham uma melhoria na sua saúde física e não tem como fugir da saúde mental também, porque impacta ali, né? E você é corredora, né? Então, se você, como a gente falou aqui, você tem um lugar de fala. E você já explicou aqui que desde há 20 anos, mais de 20 anos, você vem nessa questão da corrida. Mas
quando foi que falando agora um pouco sobre você, quando foi que nesse momento de você tá fazendo uma corrida ali para ser o seu esporte ali, para a sua melhoria de saúde física, e passou a competir, né? Porque você corre, né? Em outros. Como foi essa transição, né? O que foi para você? Você sentiu, não, eu acho que eu posso ir além de apenas fazer ele como uma atividade corriqueira. Sim. Todo corredor, ele começa correndo 5 quilômetros, né? E aí ele vai e diz, não, eu vou treinar, isso tudo é acordado com... E aí eu sempre indico, realmente é bom correr com um suporte, com assessoria, né? E aí foi tão natural isso, Crasso. Eu fui aumentando a quilometragem das minhas corridas, né? Competir é uma palavra forte, viu? É assim, cruzar a linha de chegada de algum... Porque assim, para uma mulher como eu, 56 anos... fazer 42 quilômetros, a minha vitória é cruzar a linha de chegada. Bem falado. Então, a gente vê corrida como uma competição entre um e outro, né? Olha, quem não corre, quando a gente começa a correr, você, né? que eu chegava em casa com a medalha é de participante. Né? E aí a minha mãe dizia, qual lugar você chegou, minha filha? Mãe, pelo amor de Deus, são 10 mil participantes, 15 mil participantes, né? Então, assim, mas... Até disso tem cobrança. Mas voltando para o que você falou, foi natural, eu fui começando a correr mais, depois fiz minha primeira meia do Rio, eu tinha uns 8 meses que eu estava na assessoria, eu acho que eu só consegui isso, porque eu tenho um histórico né, de sempre me exercitar e tem a tal da memória muscular. Sim. Enfim, eu tinha memória muscular e consegui correr 21 quilômetros no Rio, né, em 2006. E de lá para cá eu vim me desafiando a corri São Silvestre. Você correu São Silvestre? São 15 quilômetros, Crasso, mas só que ela funciona como 21, porque os últimos 4 quilômetros, se eu não me engano, são de ladeira, na Faria Lima. Ladeira... Subindo. Puxa vida. Então, assim, todo mundo fala que você finalizou. Que eu finalizei. Então, 15, que tenha como se fosse o efeito de 21, né? Aí corri São Silvestre, depois corri outras meias do Rio, Florianópolis, e a corrida tem isso, é muito legal, porque você aproveita, a corrida é uma desculpa, muitas vezes, para a gente conhecer outros lugares, né? Enfim. E aí foi natural demais esse processo. Só que eu parei na meia maratona, né? E eu parei por crença limitante mesmo. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer uma maratona. Já tinha passado meu tempo. A minha maratona? 21. A maratona são 42, 195, né? Especificamente. E aí eu achei que não dava. Eu falei, não, foi etarismo, né? Comigo mesma. Falei, não, já não tem mais idade para isso. Era aquele sonho que ficou guardado ali. Isso foi em 2006 que você correu a meia maratona? Não, eu sempre corri meia. Todo ano eu corro alguma meia. Já corri a meia da Unimed, né? Fiz 21 na corrida da Unimed, que vai ser no mês que vem, dia 19, né? Sempre é em homenagem ao Dia do Médico. E já tinha corrido várias, mas aí pronto, sempre era ali, não, vou correr 21. Todo ano eu faço alguma corrida, né, de alguma forma, porque a corrida, a prova em si, é uma meta, e eu não funciono, e eu acho que a maioria das pessoas tem que ter uma meta, né? Você se prepara para aquilo, né? E o preparo, você está se condicionando, você está, né, qualidade de vida, tudo. Bom. E aí eu falei, não vou. E comentei, uma grande amiga fez a Maratona do Rio ano passado. E ela já tem mais de 40 anos também. E aí eu falei, olha, eu queria tanto, mas eu já passei da idade. Falei para ela, Marina, eu passei da idade. E aí ela foi fazer o fuxico para a minha professora, que é a mesma, né? A Genioli. Temos a mesma assessoria. E aí a Adriana me passou uma mensagem, Bia, como assim? Dá para você correr? Dri, você acha que dá mesmo? Dá.
você se preparando direitinho e tal. E aí eu embarquei nesse sonho, né, que era o meu grande desafio, que era correr 42 quilômetros. E coloquei isso, expus isso para minhas pacientes, expus para as mulheres. E foi aí que... Estou me preparando para essa... Eu expus minhas fragilidades, sabe, Crássio? Eu fiz um vídeo, né, que foi o meu primeiro vídeo, assim, profissional no Instagram e tal. A Livinha, que é quem me filma, fui lá em casa e eu falei que eu era uma mulher menopausada, tinha 56 anos e que eu tinha, por muito tempo, guardado esse sonho e que eu ia me desafiar e que eu ia correr a Maratona do Rio. E foi muito legal porque minha família embarcou nesse sonho junto comigo, meus filhos, noras, foi todo mundo, meu esposo foi para o Rio me acompanhar, né? Mas até cruzar essa linha de chegada eu achava que eu ia passar mal, sabe? Qualquer coisinha que acontecia na minha vida de negativa, eu dizia, olha, isso aí é um sinal. Então eu bati o martelo aos 45 do segundo tempo. Eu comprei minhas passagens faltando um mês e hospedagem, tudo, porque eu ficava. Eu não vou conseguir, sabe? Eu fiquei a mente, nessa. Né? Aquela crença isso, mesmo que você... E aí eu ficava com medo de não conseguir. Tinha um aplicativo na maratona que você pede para os familiares baixar e eles botam o teu número do peito e conseguem te acompanhar durante todo o percurso. A bolinha lá, né? E aí eu falava, olha, se a bolinha ficar parada mais do que tanto vocês vão me socorrer, porque... Mas deu tudo certo, consegui completar sem caminhar, né? Só correndo, eu queria fazer em menos de 5 horas, consegui, fiz em 4 horas e 53 minutos. Foi mesmo? Foi. Quando foi a maratona? 22 de junho agora. Agora, esse ano. 2 meses e um pouquinho. Que foi a medalha que você ganhou, deixa eu ver aqui. Eu trouxe a medalha dos 42, que essa medalha aqui é pesada. Olha aqui, Tony, tu consegue colocar aqui, ó. Os 42K. 42K. E aí foi um divisor de águas, sabe, para mim. Ela. Porque depois eu fiz um vídeo muito emocionada lá, coloquei no meu Instagram. Não é todo mundo, né, que tem, ó, essa daqui. Não, com 42K. 42 Não. E no vídeo eu falo isso, que foi um desafio muito grande, que foi muito emocionante, porque durante o percurso... Porque no dia da prova, Crasso, é só festa. A grande pegada de sacrifício e tudo é o preparo para você fazer. Isso. Né? Então, nesse percurso de preparo, eu recebi tanto apoio de tantas mulheres, Foi quanto sabe? tempo, mais ou menos, de preparo quando você decidiu? Porque quando você falou aí muito bem, assim... chegar no Monte Everest não é você estar lá em cima, né? Existe todo um percurso para aquilo dali. Foram 6 meses. 6 meses até a sua decisão de janeiro até junho. Foram 6 meses de preparação. E aí pedi o apoio, né, a minha personal, Ariane Ângelo. Beijo pra tu, mulher. Ela conversava muito com a Adriana, com a minha... personal de corrida, né? Porque tinha que ter um preparo muscular para que eu não quebrasse, né? Durante o percurso, para que eu não me lesionasse. Aí tem a musculação, a importância da musculação. Aí a musculação não dá. Quem vai correr grandes quilometragens, não dá sem preparo, Crasso, porque lesiona mesmo. Lesiona. E agora a corrida virou modinha, né? Graças a Deus, é uma moda boa, tá tudo certo. Não é crítica, não. O Eduardo disse assim, o pessoal tá dizendo que agora a corrida de rua é moda, pois eu tô nessa moda há 15 anos. Eu já tô nessa moda há 15 anos. Pronto, e aí elas dialogavam, né, e uma ia dizendo, ela tá bem aqui, Adriana, vamos fortalecer isso aqui, e pronto, e acabou que deu certo. E fora isso, o apoio das pacientes, que sabiam quando eu expus lá no Instagram que eu ia correr, é isso que você falou, elas procuram ver na médica que ela vai se consultar, às vezes antes elas já saem, né, curtando o Instagram, olhando tudo, enfim... E aí eu recebi apoio de muitas mulheres. Isso foi muito potente. Eu não vou esquecer nunca. E na maratona a gente só era 20% das corredoras, né, mulheres? Ainda.
E lembrando, Crácio, eu estava dando uma olhadinha, tem uma mulher que correu a primeira maratona em 67. Olha aí. Maratona de Boston. E ela se inscreveu só com as iniciais, porque mulheres não participavam da maratona. Eu vi assim, ela correu escondida, né? E aí, graças a Deus, no dia estava muito frio, e todo mundo e com o capuzinho, só que à medida que ela foi correndo, ela correu com o namorado e o treinador dela. À medida que ela foi correndo, né, o capuz saiu e o cabelinho. Foi e aí ia passando o carro de imprensa na hora com o chefe, né, o que organizava a maratona. E aí ele desceu do carro e disse, saia da minha prova. E tentou arrancar o número do peito dela. E aí o namorado dela empurrou. E enquanto empurrou esse cara, o treinador disse, corre e vai. E aí o depoimento dela é muito emocionante, que ela diz, eu tinha que terminar aquela prova. Nem que fosse de joelhos, eu tinha que terminar. Porque senão seria a confirmação de que uma mulher não pode correr maratona, né? E aí ela passou a ser ativista nesse mundo de corridas, e a primeira maratona oficial em Olimpíadas foi em Los Angeles, em 84, quanto tempo depois? Quase 20 anos com mulheres, que tem aquela cena icônica, que é aquela suíça chegando, já sem conseguir. Mas chegou, né? Chegou. E a gente lembra dela e a gente... Você lembra? Não, você não lembra, você é mais novo que eu. Não, era 84, eu tinha 15 anos, né? Mas esse fato é histórico, né? Então, assim, de vez em quando, eu vi até o Galvão Bueno, que foi o Galvão Bueno que narrou, ele tava... O estádio todo em pé, aplaudindo. Ele disse que ele tinha acabado de narrar um outro jogo, e aí ele estava no café lá no centro lá do Olímpico, e aí encontraram ele correndo, que não tinha celular na época, né? Corre que estão te chamando, que está acontecendo uma coisa ali no estádio, a gente precisa de você lá. Ele correu, quando chegou pegou só o nome dela, e quando viu ela lá, aí ele começou a narrar, né? Então é uma narração muito bonita dele, assim. Emocionante. E os médicos tentam dar assistência, ela não aceita, mesmo porque senão ela seria desclassificada, né? Então eu queria realmente cruzar a linha de chegada, e assim que ela cruza, ela desmaia nos braços dos médicos. Eu vi depois a reportagem dela, que assim, acaba que não é por ela, né? Assim, que é como se ela levasse ali uma responsabilidade da mesma. Durante a corrida, Crácio, era o que eu pensava. Em todas as mulheres que tinham passado, até me emociono com isso, por dificuldades e que cruzaram suas linhas de chegada, né? Toda mulher tem sua linha de chegada para cruzar. E aí você acaba sendo referência, né? E eu lembrava de cada uma delas, né? Das mulheres da minha família, das minhas pacientes, da minha netinha, tá para chegar agora em dezembro, tá no forninho. Eu lembrava dela, sabe? E isso para mim foi o que me moveu mesmo, sabe? Foi o que me moveu. É o combustível, né? É o combustível. E depois dessa maratona, a quantidade de pacientes que chegou para mim, sabe? Teve uma que entrou no consultório e a gente se abraçou, e eu sempre recebo com abraço minhas pacientes, né? A tal da ginecologia afetiva, que Rayane criou esse termo para mim, me presenteou. E aí ela se abraçou e começou a chorar e disse, Bia, eu consegui correr meus primeiros 5 quilômetros. Também uma mulher na menopausa, sabe? E a gratidão que ela, sabe, teve por e saber que pode, né? A gente tem essas crenças limitantes, a gente tem etarismo. Então, você saber que alguém conseguiu, eu consigo, então. E uma pessoa real, né? Que ela tá vendo ali, né? Uma pessoa que ela tá ali convivendo com ela, então... E é interessante você falar isso, doutora, porque talvez o homem nunca entenda isso, né? A gente nunca vai entender, exato, por mais que a gente fale, por mais que a gente respeite, por mais que a gente concorde, mas a gente nunca vai entender o peso de levar uma responsabilidade. Então, quando você fala aí, eu conversando com o Eduardo aqui, ele falou da maratona do Rio de Janeiro, que é bem conhecida, né? Uma das, acho que talvez é a mais a referência, né? Assim, dos corredores. Crasso, porque é uma maratona que a energia é muito boa. A população do Rio vai para as ruas mesmo,
sem assim, só para apoiar. Meu menino disse que tinha uma senhora com cartaz ao lado dizendo, tipo, eu peguei cartazes assim, se você não quebrou, quilômetro 35, aí tinha lá, se você não quebrou até agora, você não vai quebrar mais, vá pegar a sua medalha. Olha Isso é de uma... incentiva, E aí ela segurando um desses cartazes e meu filho disse, quem é a pessoa da sua família que está correndo? Ela disse, ninguém. Eu vim para dar força para outras mulheres. Para outras mulheres, né? Olha aí. E é isso, isso muito potente, né? E o Eduardo falando aqui como uma corrida que as pessoas se preparam, mas ele fala de uma forma técnica e que ele vivencia também isso. Não, esse ano eu não nem consegui porque aconteceu um problema de saúde. Ele falou da filhinha, né? Que teve, mas eu não entendi o impacto disso na vida da pessoa, como agora eu tô vendo, porque quando uma mulher corre como você finaliza aí na sua idade, nas suas crenças que você falou aqui, né, de limitantes, e quando você disse que no momento lá você pensa na sua família, você pensa nas suas pacientes, né, você pensa que pode realmente levar quando você cruza a linha de chegada, levar outras pessoas... Outras mulheres cruzaram aquela linha comigo. Exato. Eu tenho absoluta certeza disso. E realmente isso é muito impactante. E esse talvez seja o impacto realmente da atividade física na vida... vida da mulher. Eu acho que a gente tem um papel, o ginecologista tem um papel que vai, sabe, Crasso, para além da ginecologia clínica, né? O ginecologista virou o clínico geral da mulher. A gente sabe disso, ela pode não ir para nenhum médico, mas ela todo ano está lá fazendo o Papa Nicolau dela e fazendo os exames. É o gestor da mulher. Isso. Então, assim, ninguém pode deixar mais de falar. Eu sei que estende a consulta, eu sei, mas a gente não pode deixar de falar de outros fatores que influenciam na saúde dessa mulher. Não dá mais para você ficar calado, né? Diante de... Você tem que se posicionar e tem que... como eu falei, o meu tá na receita agora. É um item da receita. Porque aí deixou de ser fala para ela olhar. Tá aqui. E ver. Você coloca a sua medalha lá no seu consultório? Você deixa lá? Assim, na primeira semana pós-maratona, eu coloquei, né, lá. Hoje eu vou ver se eu coloco de novo. A gente fez podcast, né? Vou colocar novamente. Deixa lá, porque é como as pessoas vão se identificando, né? Poxa, minha doutora, né, minha médica, ela correu as 42 quilômetros, então assim, é exemplo mesmo, né? É o exemplo. Tem uma expressão que eu acho muito interessante, eu acho que é do Louis Cass, que era um político americano, que ele diz: as pessoas podem duvidar do que você fala, mas elas nunca vão duvidar do que você faz. Isso. Né? Nunca vão duvidar do que você faz. Então, quando você está falando, as pessoas podem até olhar e dizer assim, será que vai... Mas quando ela vê, né, que você fez, que é realidade aquilo dali que você está pregando, que você tá falando, que você fez, elas não duvidam, né? Então, inconscientemente, elas se sentem inspiradas, né? Elas se sentem motivadas, elas se sentem, não, eu consigo também, né? E se hoje, e é algo, isso aqui que você está falando da atividade física, não é a importância, não é um segredo que você está contando aqui, assim, todos os profissionais que vêm aqui, eles estão batendo nessa tecla da importância. Hoje o mundo, ele entende essa realidade, só que é uma particularidade essa da atividade física em mulheres e também em um determinado momento da vida da mulher. Né? Você entendeu exatamente o cerne aí da questão. Não é isso? Não é assim, é importante para todo mundo, mas... Existe um contexto. Existe a vida dessa mulher e as limitações. As limitações. E nessa fase, né, da menopausa, pós-menopausa, tantas restrições e tantos impactos, como a gente falou aqui, né, sociais, econômicos e mentais, e a mulher conseguir fazer isso, realmente, eu acho, doutora, que elas ficam procurando exemplos para poder seguir, sabia? E realmente encontrar na médica que atende elas, realmente é muito interessante. Você percebe isso no seu consultório, essa diferença? Sim. Faz toda a diferença, né? E eu virei
como você falou, você ser exemplo sai arrastando muita gente, né? Uhum. Então, as que começam pelo meu exemplo, elas também já viraram exemplo para outras e para outras, e assim a gente vai dando a mão e caminhando todo junto, né? Porque não é fácil, mas a gente consegue. É aquela expressão que aí cabe até no que a gente está dizendo, assim, uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Toda né? caminhada. Tem uma música, né? Aquela Se Aveste Não e tal. Se Ele diz, aveste não. toda caminhada começa no primeiro passo. Então, vamos dar o primeiro passo com essa pessoa que está precisando, né? Que está precisando. E só tem benefício, Crasso. Só tem benefício. Né? É difícil. Aí a gente está perto de finalizar aqui, doutora. Eu queria Sim. que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando e que não, casualmente não são seus pacientes, como é que ela consegue? Né? Assim, o que é que você poderia dizer, até para, apesar de tudo que a gente conversou aqui já é explicando, né, assim, como a importância, mas como é que ela faz para dar esse primeiro passo? Né? Assim, sair, aquela frase sair bem do clichê, sedentarismo, sair né? da zona de conforto, né? Sair sair do sedentarismo, sair a pessoa que, porque às vezes, e eu observo isso, a pessoa se entrega, sabe? Uma vez eu lembro, rapaz, disso, eu tava no mercantil e eu vi foi uma mulher até que eu vi ela bem cheia, assim, bem pesada mesmo, sabe? E tava desarrumada e nova, era uma mulher nova. E desarrumada, assim, um cara meio, assim, você vê a expressão dela, eu olhei, assim, porque ela me chamou a atenção, porque ela tinha um rosto que não era uma pessoa idosa, mas ela tava muito cheia, tava meio assanhada, assim, cansada de fazer a compra. Aí eu parei pra mim, ela tava com minha esposa do lado, falei assim, eu fiquei um pouco compadecido daquela situação dela ali, né? Sem nem ter falado com ela, mas você vê pela expressão... Você já percebia que a ela autoestima não, a autoestima baixa, ela não estava se preocupando com a roupa que ela estava se preocupando com maquiagem, não estava se preocupando com o cabelo, ela não tá, assim, e que é uma coisa que é um diferencial, né, na mulher, que é essa da autoestima dela. Eu falei pra minha mulher assim, olha, eu fico pensando, em que momento ela desistiu? Porque desistiu dela mesma. A percepção que eu vi ali era como se ela tivesse desistido de tentar. Não, vou desistir de tentar melhorar meu corpo, vou desistir de tentar melhorar minha imagem, vou desistir. Mas estava vivendo ali, né? E aí eu fiquei com isso, assim, eu fiquei um pouco compadecido, porque, poxa, em qual momento que a pessoa desiste de si, né? Assim, desiste e deixa que a vida leva do jeito que tá. Então, para essas mulheres que estão numa situação dessa e que você deve conhecer, né? Deve passar por você, como é que ela sai disso? Porque a mulher como você, que já é difícil, que tem um histórico, como você falou, um histórico de atleta, né? Você já tinha um histórico de atividade física, você já tinha um histórico de corrida, você já tinha... E que foi difícil, né? Você ainda estava com crença, ainda estava, né? Mas que você foi lá e conseguiu. Mas essas que não tiveram, né, essa oportunidade de tentar e que de uma certa forma estão deixando a vida levar. O que é que você disse para ela? Ainda dá tempo para ela? Sempre dá tempo, né, Crasso? Nunca é tarde para começar. E aí eu acho que tem que individualizar cada caso, mas falando especificamente na pós-menopausada, eu sempre começo, né, orientando esses dois tipos de atividade. Aí sempre, doutora, não tenho tempo, comece com algum. Né? Comece com caminhada. Eu não vou indicar uma corrida para uma mulher obesa, né? Porque ela vai se lesionar. Um profissional de nutrição é muito difícil, né, para alguém que está sedentário começar a atividade física e não cuidar da alimentação. Seria isso também, dependendo do caso, um suporte psicológico, né? A gente está no Setembro Amarelo e a gente sabe que a mulher na menopausa ela tem tendência a ficar bem depressiva. E o mais importante, antes de qualquer primeiro passo, se cercar que ela tenha uma rede de apoio, né?
Não dá para fazer tudo sozinha, ela já faz tanta coisa só, não é? Então, essa mudança, essa virada de chave, eu acho, sabe, Crasso, que antes de começar qualquer atividade física, começar qualquer mudança no estilo de vida, do jeito que houve a virada de chave para o lado negativo dessa mulher que você viu, né? Tem a virada de chave de cada mulher, sabe? E aí é primeiro na cabeça mesmo. Realmente. Eu preciso mudar. Às vezes a medicina ajuda. Como? Chega para mim hemoglobina glicada alta, que é a média da glicose nos 3 últimos meses, colesterol lá em cima. Mulher, nós chegamos num ponto que nós estamos encurraladas. A vida está te mostrando que a partir de agora não dá mais para você continuar do jeito que você está. Eu estou aqui, eu posso lhe ajudar. Mas você não vai sair dessa situação sem a minha ajuda, sem a ajuda de um nutricionista, algumas vezes com medicação, sabe? Eu conversando com o Fred Carioca, é bem conhecido, né? Ele é nutrólogo, ele fez GO e depois ele... E ele disse, Biazinha, em algumas situações de mulher de 40 mais, de 50 mais, a gente tem que entrar com alguma medicação para dar aquele start, sabe? Começar essa perda de peso e ela se sentir melhor. Porque são mulheres que são mulheres, como se eu não tivesse, né? O nosso metabolismo está mais lento mesmo, né? Aquele mesmo prato de comida que aos 30 anos de idade não te engordava, aos 50 já te engorda na mesma quantidade. Então, assim, é mais difícil para a gente. Então, muitas vezes precisa de um suporte multidisciplinar. Multidisciplinar. É que o gineco entenda isso, que ele também não é o bambambam e ele sozinho vai conseguir resolver. Mas individualizando cada caso, eu acho que tem abordagens diferentes, sabe, Crasso? Eu acho. Mas que dá certo para todos. Dá, e a gente, olha, tá melhorando tanto. A gente tem muitos médicos corredores, por exemplo. Né? Um dia desse eu vi Edson Lucena, né? O Fafã dizia lá no Instagram, cuidando de mim para cuidar de vocês. Boa. Eu achei top essa frase, né? Ou seja, eu preciso estar bem para que vocês... E quantas pacientes chegaram para mim porque o seu gineco, a sua gineco adoeceu, faleceu, às vezes bem novo, doutor, eu tô órfã. E aí a gente fica pensando, médicos de geração que não tinham esse hábito da atividade física, né? Olha, mas isso aí que você falou, eu tô fazendo um parênteses aqui, realmente é até um outro tipo de conversa também. O impacto também na saúde mental dos médicos, né? Dos profissionais que estão cuidando, porque é outra realidade agora. Não é mais aquela realidade do médico chegar com sua maletinha na casa do paciente e atender ali, e o médico ele tem que se cuidar, porque senão ele não consegue dar conta mesmo Eu conversei com uma médica de paliação infantil, olha o peso. Ai, olha o peso. Não dou conta não disso. Olha o peso. Sim. E quando eu comecei a conversar com ela, e o tema era esse, paliação infantil, né? E aí eu disse, olha, doutora, quando eu recebi o tema, foi uma indicação da Coped, quando eu recebi o tema, poxa, pesado, né? Assim, ela super leve, sabe? Falando, Crasso, mas a gente tem que falar. A gente tem que entender que é um momento que a gente tem que ver com esse momento não como o fim de uma vida, mas como a gente aproveitar a vida. Isso. Né? Alguém tem que falar disso, né? E aí, como a gente aproveitar. A gente, não é sobre morte, é sobre vida. Sobre vida. Ela falando, achei muito interessante. Assim, eu mudei a minha percepção. E aí eu perguntei, mas doutora, como é que você faz para lidar com isso? Ela disse, eu me cuido. Se eu não me cuidar, eu não consigo cuidar. Se eu faço terapia, eu faço atividade física, ela tem uma visão de que se ela não conseguir estar bem, ela não vai conseguir passar para os outros como a pessoa viver. Então ela diz que até o trabalho, ela limita o tempo ali de trabalho para poder se preparar para o trabalho. Né? Ela não trabalha tanto para poder trabalhar bem. Né? Então, e aí é isso que você falou, é uma outra forma de ver. E no treinão lá da Copego, que foi uma coisa interessante, que eu vi muita gente lá, e todo mundo fez tudo direitinho, e tinha alguns
médicos lá, alguns ginecologistas, que o Eduardo, né, que ele olhava para mim, que eu não corri, né, eu fiquei só no apoio lá, só falando. Vai começar quando, Crasso, a correr? Vai começar aí, quando? Pois é, eu já corri, antigamente eu corria, deu uma parada, eu tenho que voltar, né, mas aí ele falou assim, ele identificava, Crasso, aquele dali é profissional, a gente vê pelo tênis, pela postura, a pisada, né? Ele ia identificando alguns ginecologistas que Botava o olho, já sabia. Já sabia, né? Profissional. Sim, então, aquele sim. dali, ó. Você vê até a forma dele correr e tudo. Ele disse assim, então, assim, você vê que tinha alguns médicos que já não era ali uma diversãozinha que eles iam fazer, não. Eles já estavam no meio. Então, E agora, com o seu exemplo, eu diria, é um novo perfil de profissional, né? É interessante. E você acaba, observa isso. Isso sim. E acaba também, Crasso, cada vez mais, né? Mais médicos entrando nessa vida de corrida. E acaba que a gente vai virando refém do próprio exemplo, né? Às vezes eu digo, eita, lasqueira. Agora que eu divulguei que eu corri essa maratona, eu não posso mais parar. Eu não posso mais, eu vou ter que fazer meu treino, meu Deus, porque senão, né, se eu ficar sedentária, e acaba que a gente vai virando refém da sua própria... Pra quê? Foi se amostrar, né? Porque as pessoas criam expectativas em cima de você. Exatamente. Né? Mas quando o Eduardo falou que a corrida, ela iguala todo mundo, também tem isso. A corrida é maravilhosa porque ela é democrática. Democrática. Não tem, você vê numa corrida gente de toda classe social, né? Gente faixas com etárias, tênis mais simples, gente com tênis mais... melhora a performance, melhora, se você tiver... Mas também quem não tem, quantas vezes, deixa a gente comendo poeira. Gente que não tem, né, muitas condições e eu morro de dó, assim, às vezes eu vejo no meio da rua, eu dava o plantão no Conjunto Ceará e quando no percurso eu ia vendo corredores. Às vezes pessoas com os tênis, sabe, muito ruins e correndo tão bem, né? Então, assim, é democrático demais a corrida. A gente falou até aqui, para finalizar, mas a gente falou, quando eu conversei com o Eduardo, daquele corredor que correu não sei se foi em Minas Gerais, mas ele correu de chinelo e estava alcoolizado. E ele terminou. O álcool ajudou, né? Vamos combinar, né? Que falaram isso, que o álcool ajudou, mas ele de chinelo, e ele foi lá. Aí, só que depois, eu vi depois uma reportagem sobre ele, porque ele viralizou, né? Ele, corredor, morador de rua entra em corrida e finaliza e tal, e ele correndo de chinelo, né? Rapaz, acabando o joelho aí, mas foi lá. E aí, depois eu vi uma reportagem que a organização do evento se sensibilizou pela situação dele, né? Foi conhecer quem ele era e deram uma ajuda financeira a ele para ele entrar numa assessoria e compraram tênis para ele e ele estava na academia. E aí mostrou a reportagem e ele era conhecido lá, era um morador de rua mesmo, que ficava andando e as pessoas conheciam ele, parece que ele era uma pessoa do bem, não era nenhum malfeitor ali, então as pessoas se compadeceram né? dele. E aí ele estava sem beber. Desde o dia que ele parou, que ele recebeu uma medalha quando finalizou, e ele parou de beber. Disseram que ele estava sem beber até não a consegue, reportagem. Viu? Não consegue. Se você for para sair no dia anterior, beber qualquer coisa alcoólica, no outro dia você não... Eduardo falou isso aí. Você pode fazer sua musculação não estando bem, tendo farreado no dia anterior, mas a corrida você fica muito ruim. Né? E acaba mudando o estilo de vida, mesmo que a pessoa não queira, né? Então, para ele foi a tal da virada de chave, não né? sei como é que tá hoje, se ele conseguiu, porque o alcoolismo é uma doença, né? Então, ninguém sabe como é. Mas, até o dia da reportagem, ele estava lá sóbrio, fazendo academia e disse que estava se preparando para outra corrida. Não sei que fim vai levar isso daí, mas aí entra nessa questão que você falou da corrida democrática, né? Isso. Que você realmente e o Eduardo falou isso também, e realmente eu venho observando que as pessoas é uma atividade física muito social também, né? As pessoas se conhecem outros lugares. É muito bacana. Pois, doutora, muito obrigado pelo seu... Foi um prazer eu poder contar aqui um pouco da minha história. E é uma história realmente que vale muito a pena ser contada. E ser exemplo para outras mulheres, né? Agradecer toda a minha rede de apoio que eu tive sempre, né?
a minha assessoria, a AG, assessoria a Ariane, minha personal e minha família, né? Claro, família é a base. Claro. Meus meninos me deram toda a força, meu esposo, todo Perfeito. mundo, meus irmãos, mãe, todo mundo. E aí não querendo pressionar, mas tem expectativa para a próxima maratona? Vai ter mais alguma? É assim, Crasso, eu vou correr a cada 2 anos, eu pretendo. Depois que eu vi Drauzio Varela com 82 anos, o fez Drauzio 30, tá com 82, 82 ou 83, Poxa não sei, vida. pode até olhar aí, confirmar. Mas tem mais de 80. Ele Qual é a idade do correu... Drauzio Varela, por favor? Ele correu já 35 maratonas, tá bom pra ti? 35 maratonas. Então, assim, né, a gente vai se espelhando, do jeito que o Mulherio tem gente que tá se espelhando em mim, eu tô me espelhando, né? Então, eu pretendo... É o exemplo, né? Ele é o exemplo, né? 82 anos, Drauzio Varela. E aí, ele já correu 35, mas não era isso que é a névoa mental, viu? Desculpa. Então você tem a névoa mental da menopausa. Eu quero correr com 58, né, em 2027, e correr os meus 60 anos, eu fazer a minha terceira maratona. A terceira maratona. A cada 2 anos. Não dá todo ano, não, sabe, Crasso? A gente também tem que saber as nossas limitações. Né? Então, não dá. Na vida que eu levo, e o somatório de funções, né? Enfim. E meu corpo tem 56 anos, né? E aí eu vou correr a cada 2 anos, e 60 aos 60 anos. Ano que vem tem a maratona, a primeira maratona internacional de Fortaleza, comemorando 300 anos da cidade. Vai ter aqui? Vai, mas eu não vou, porque correr 42 quilômetros no Rio de Janeiro com 18 graus é uma coisa. E aqui, como diz a gente, no pingo do sol quente, um sol para cada pessoa, não. Por isso que as corridas aqui são todas muito cedo, né? Talvez eu corra 21. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, o pessoal tá... vou correr os 10 na Unimed agora, no dia 19, tranquilo. 10 quilômetros. Mas 10 quilômetros aqui em Fortaleza também é puxado, né? É puxado. É puxado. Com esse sol aqui não é brincadeira, não. Meus treinos eu fiz todos... Eu sou uma pessoa noturna, né? Eu fiz todos às 5h30, começando às 5h30 da tarde, terminava 8h30, 9 horas da noite, né? Porque eu vi que eu não aguentava. Foi no dia mesmo, assim, que eu tive que acordar muito cedo, 3 horas da manhã, lá no Rio, né? Para poder começar a São Silvestre, ela é em São Paulo, né? É em São Paulo, dia 31 de dezembro, esse período em São Paulo é frio? 15, Então pronto, São Paulo também é tranquilo demais. A dificuldade é só, como eu falei, a Faria Lima, a Brigadeiro Faria Lima, que é subir 2 quilômetros, né? E tanto só de ladeira. Mas é isso aí, doutora, depois vai dar certo. Depois a gente vai conversar aqui de novo. Eu me coloco à disposição para qualquer, se Deus quiser, Crasso, que tenham outras oportunidades. Com do nosso bate-papo, foi muito bom. Viu? Muito Falar obrigado. do que a gente faz, né, é mais tranquilo. Doutora, muito obrigado mesmo, e fica aqui o convite já para outra oportunidade, a gente conversar mais uma vez. Fazer igual por aqui. Fazer igual o Faustão, né? Já é sócio aqui. Daqui a pouco vou virar. Tá bom, pois obrigado, doutora. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.